Gostaria de apresentar pastor Bruce. Bruce é canadense, mora num dos lugares mais bonitos do mundo. Victoria is an island, né? There is an island. It's on Vancouver Island. Okay. It's the capital city of the province. Ok. Então é um dos lugares fabulosos do mundo, um lugar lindo. Quando a gente menos espera, chega nesse lugar de Vitória. A gente diz, existe um lugar tão bonito assim no mundo. E ele está aqui no Brasil e veio junto com Vishal, Dr. Vishal Mangawani. Ele é um indiano e estão trazendo um projeto tremendo, porque nós precisamos trabalhar na transformação da nossa sociedade. Entendam, Deus não quer só transformar homens e mulheres como nós vimos aqui. Deus quer transformar, através dos homens transformados, Deus quer transformar toda a sociedade. Amém? Muitas pessoas pensam, bem, Deus me transformou agora, e isso é tudo, terminou a história. Não, ela está começando. Por quê? Porque assim como Deus transformou a tua vida, Ele quer usar essa transformação, a primeira, para transformar toda uma sociedade. E uma das coisas muito importantes na transformação da sociedade, talvez seja a primeira coisa na transformação de uma sociedade, é nós entendermos que precisamos transformar a educação. Toda a transformação de uma sociedade começa por um lugar, pela mente. Porque nós só somos transformados quando transformarmos a nossa mente. Tudo começa por aí. Se tu continuar pensando do mesmo jeito, aquilo que tu pensa vai se transformar em ação. Então, as coisas mudam quando nós mudamos interiormente. Outro dia eu estava falando de que toda a riqueza de uma nação depende primeiro, e toda a riqueza é gerada primeiro dentro de nós. Diga assim, toda a riqueza é gerada primeiro dentro de nós. Então, o primeiro lugar que nós temos que ser transformados é lá dentro, amém? Estão entendendo? Se tu continuar com a mesma mentalidade, do mesmo jeito de pensar, e não der espaço para que os pensamentos de Deus tomem lugar dos teus pensamentos, porque os pensamentos de Deus são perfeitos, e os nossos um atrapalho só. Talvez tu não acredita nisso, mas eu converso um pouquinho mais contigo depois, eu te convenço que sim. Mas o pensamento de Deus é perfeito. A palavra dele, a direção dele é perfeita. Então, quando nós viemos para Jesus, nós temos que estar dispostos a uma coisa: a sermos transformados pela mudança, transformação da nossa mente. E daí a Bíblia diz assim: sejam transformados pela renovação da mente. E quando nós somos transformados, quando começa aqui na nossa mente, e daí a Bíblia diz, e daí vocês experimentarão as coisas boas, agradáveis e perfeitas de Deus. Então entenda, tudo começa pela transformação da mente. Então nós precisamos aprender a pensamento de Deus, a forma de Deus pensar, a forma de Deus fazer as coisas, porque quanto mais nós trazemos a palavra de Deus, o pensamento de Deus para todas as áreas da nossa vida, escute o que eu vou te falar: mais feliz, mais próspero, mais conquistas. Meu Deus, nem sei tudo que vai ter. Por quê? Porque tudo começa aqui na mente. Então a primeira coisa que, se nós quisermos transformar uma sociedade, precisamos começar na educação, no ensino. E ele está aqui junto com o Dr. Vishal
para explicar e para falar. Foi lançado um livro e falado a terceira revolução na educação. É algo muito novo que o mundo está experimentando para trazer a glória de Deus para essa terra. Amém? So, Vishal, sorry. So, Bruce, welcome to our little town here, Teutonia, but welcome, very, very welcome here to stay with us. Okay? The word is with you agora. Yes. A Please. palavra está com você. It is a great pleasure and honor to be able to be with you. É um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês. And I feel honored to be called Vishal. E eu me Sorry. senti honrado de ser chamado Vishal. Vishal Mengawati is known as the foremost Christian intellect of India. Vishal é conhecido como o quarto maior intelectual cristão na Índia. So he's also compared to Francis Schaeffer, who was a brilliant man. Ele também é comparado com Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, que também é uma mente brilhante. And I call him the Martin Luther of this Reformation. E eu chamo ele de Martin Luther dessa reforma. Now, maybe you don't know those names, Talvez vocês não conhecem esses nomes, but I feel very honored to be called Vishal. mas eu me sinto muito honrado de ser chamado Vishal. Oh, God. And today I want to just share with you a little bit more on transformation. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco mais sobre transformação. And even though I don't know Portuguese, I know what Ricardo was talking about. E mesmo que eu não conheça português, eu sei sobre o que o Ricardo estava falando. It was so easy to see that he's talking about transformation by the renewing of your mind, É muito fácil ver que ele estava falando sobre transformação pela renovação da mente. by beginning with a new heart. E começando com um novo coração. And many of you that were baptized today, E muitos de vocês que foram batizados hoje, knowing Jesus as your Savior, sabendo que Jesus é o seu Salvador, assures your salvation and eternal life. assegura a sua salvação e vida eterna. That's the benefit you get because of what he's done. Mas esse é o benefício que vocês recebem por causa do que ele fez. But the benefit he gets is this. Mas o benefício que ele recebe é esse. As your mind is transformed and renewed by the Word of God, Enquanto a sua mente é transformada e renovada pela palavra de Deus. as you start applying it to every area of life, Enquanto vocês começam a aplicar em cada área da sua vida. you're making Jesus the Lord of your life by doing this. Vocês estão fazendo Jesus o Senhor da sua vida fazendo isso. You're experiencing then all the benefits of what he promised, Vocês estão experimentando todos os benefícios do que ele prometeu. knowing him as Savior, you get the benefit of eternal life. Conhecendo ele como Salvador, vocês recebem o benefício da vida eterna. But knowing him as Lord, Mas conhecendo ele como Senhor obeying all that he instructed us, e obedecendo tudo que ele nos instruiu, it transforms your mind, transforma a sua mente, transforms your heart, transforma o seu coração, and then you become an agent of transformation in culture. e aí você se torna um agente de transformação na sua cultura. First, his kingdom comes in you, Primeiro o reino vem para dentro de vocês, and then his kingdom comes through you. e depois esse reino vem através de vocês. You know, in Revelations 11:15, Em Apocalipse 11:15, it talks about the kingdoms of this world. fala sobre os reinos desse mundo. Government, media, education, Governo, mídia, educação, economics, science, agriculture. economia, ciência, agricultura. Those are kingdoms. Esses são reinos. And those kingdoms become his kingdoms. E esses reinos se tornam os reinos dele. But it comes through you. Mas ele vem através de vocês. First of all, in you and then through you. Primeiro dentro de vocês e depois através de vocês. You start living God's word, E vocês começam a viver a palavra de Deus. and then you teach the world around you to live it. E depois vocês ensinam o mundo ao redor de vocês a viver. Not because you have to, Não porque vocês precisam, but every instruction
Mas cada instrução is for your benefit and best interest. é para o seu benefício e para o seu melhor interesse. Under the Old Covenant, there's 613 commandments. Na antiga aliança existem 613 630, 613, leis. ok, 613 leis. And they are summarized into 10 commandments. E elas são resumidas em 10 mandamentos. And Jesus summarized them into 2 commandments. E Jesus resume em 2 mandamentos. And 3 places it's summarized in 1 commandment. E 3 lugares que resumem em um mandamento. And that if we are loving one another, E aí, então, se nós estamos amando uns aos outros, we're fulfilling all that the law instructed. nós estamos nós estamos cumprindo com todas as instruções e todas as leis de Deus. But we don't have to get a definition from what the world defines as love. Mas nós não precisamos ter uma definição do que o mundo acha que é o amor. We don't have to get it from Hollywood. Não precisamos ter de Hollywood. We don't have to get it from our pop artists who write songs. Não precisamos descobrir o amor através do nosso artista pop que escreve músicas. We see it in the work of the Father through giving us His Son. Nós vemos através do trabalho do nosso Pai que nos deu o seu Filho. But we can also look at the 613 commandments. Nós também podemos olhar aos 613 mandamentos. And I believe we need to go through what Jesus talked about. E eu creio que nós precisamos falar sobre o que Jesus estava falando. When He said, I didn't come to abolish the law, do away with the law. I didn't come to do away with it. Eu não vim anular. Eu não vim anular a lei, But I came to fulfill it. mas eu vim para cumpri-la. Not one, He says, jot or tittle, not one little element's going to pass away Nenhum elemento vai se passar, until everything is fulfilled. até que tudo seja cumprido. And then He goes into breaking it all down. Então ele começa a desenvolver tudo isso. And He says, you have heard it said, E ele disse: vocês ouviram isso? don't murder. Não, não matareis. But He's saying, I don't even want you to have anger in your heart. E ele diz: eu não quero que vocês tenham raiva no coração de He vocês. says, you've heard it said, don't commit adultery. Vocês ouviram ele dizer: não cometa adultério. But I say to you, Mas eu digo a vocês: don't even have lust in your heart. Don't even have lust or desire for someone else in your heart. não tenham nem luxúria no seu coração ou desejo por outras pessoas. What's He doing? O que ele está fazendo? He's taking these external laws Ele está pegando essas leis externas. and He's getting to the heart and the essence of what the Father wanted to communicate. Ele está chegando até a essência do que Jesus está querendo comunicar. It's not limited to the examples that He gave us. It's not limited to just the few examples that He spoke about. Não é limitado para apenas os poucos exemplos que Jesus nos But falou. what we're doing is we're taking all the commandments Mas o que nós estamos fazendo aqui nós estamos pegando todos os mandamentos and through the work of the cross of Jesus Christ, e através do trabalho da cruz de Jesus Cristo, by the Spirit of God and the grace of God, pelo Espírito de Deus e a graça de Deus, we're getting the answer to the questions. nós estamos chegando até a resposta das Why did you perguntas. command us to do this? Por que ele nos mandou fazer isso? Why did you command us not to do that? Por que ele não nos mandou fazer aquilo? And we start to see every commandment is because of His love and concern for us. E nós começamos a ver que todos os mandamentos são porque ele nos ama e quer o melhor para nós. Every commandment is in my best interest Todo mandamento é para o meu melhor interesse and for the benefit of everyone else. e para o benefício de todos os outros. So we don't have to wonder what does it mean to love God or love one another. Então nós não precisamos pensar o que significa amar Deus ou amar uns aos outros. We can see it in the 10 commandments. Nós podemos ver esse conceito nos 10 mandamentos. If you want to elaborate it on further, you look at the 613 E se vocês quiserem ir mais fundo ainda, vocês podem olhar para os 613 mandamentos. because I want to know Him. Porque eu quero conhecer ele. I want to understand why He said everything He said.
Eu quero entender por que ele diz tudo o que ele disse. Well, I'm going to shift and start talking to you about the third education revolution. I'm going to now switch to talking about the third education revolution. Agora nós vamos mudar o assunto e ele vai começar falando sobre a terceira revolução da educação. In 2 Corinthians 10, Em 2 Coríntios 10, it talks about that our battle is not against flesh and blood, fala que a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, but it's against spiritual powers and forces. mas contra poderes e forças espirituais. It's about philosophies and ideologies. Contra filosofias e ideologias. Because the battle is for our mind. Porque a batalha é pela nossa mente. What na we nossa think, mente. O que nós pensamos, what we believe, o que nós cremos, what we're going to value. o que nós vamos valorizar. There's a battle for our mind. Há uma batalha na nossa mente. It's happening throughout our culture. E está acontecendo na nossa cultura. And I want to say this. E eu quero dizer isso. Our God spoke everything that we see into existence. Nosso Deus declarou tudo o que nós vemos, trouxe à existência. It was created and designed by His Word. Foi criado e feito pela nossa palavra, pela sua palavra. But every one of us are created in His exact image and likeness. Mas cada um de nós foi criado à sua exata imagem e semelhança. We are image bearers of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nós carregamos a imagem do Pai e do Espírito Santo. Male and female, He made them. Fêmea e macho ele os tornou. Male and female are both in His image and His likeness. Feminino e masculino estão ambos na sua imagem e And semelhança. he gave us authority to rule on the earth. Ele nos deu autoridade para reinar na terra. And I want you to know this. E eu quero que vocês saibam isso. By every word that we speak, we're either going to be acquitted and freed, or we're going to be judged. Cada palavra que nós falarmos, ou nós vamos ser livres, ou nós vamos ser julgados. As God created the natural world that we see, Quando Deus criou o mundo natural que nós vemos, He gave us the responsibility to cultivate and guard the garden. Ele nos deu a responsabilidade de cultivar e cuidar do jardim. That word cultivate is the same word that we have for culture. A palavra cultivar é a mesma palavra que nós temos para cultura. What shapes culture? O que formata a cultura? Your words, As suas palavras, your language, a sua língua, other people's words as palavras de outras pessoas and language. e a língua. They convey thoughts. They convey thoughts. They communicate thoughts. Eles comunicam pensamentos. They communicate values and beliefs. As palavras comunicam valores e crenças. Together, they begin to shape our worldview. Juntos nós começamos a formar a nossa visão de mundo. We're all evaluating the world around us, Nós estamos o tempo todo avaliando o mundo ao nosso redor, but rarely are we evaluating the lens that we're looking at it through. mas raramente nós estamos avaliando as lentes pelas quais nós estamos olhando o mundo. But sometimes our lenses are colored and shaped. Mas às vezes as nossas lentes são coloridas e com formatos diferentes. And with sunglasses, we're not seeing the true colors. E com óculos de sol nós não estamos vendo as verdadeiras cores. With the wrong glasses, we're not seeing the true shapes. Com óculos errados nós não estamos vendo o formato correto. So we need a biblical worldview Então nós precisamos de uma visão bíblica da palavra, that leaves us with what I call a kingdom orientation. que nos dá uma orientação do reino. It's understanding what the Lord wants to do by bringing His kingdom on earth just as it is in heaven. É entender He's wanting us to understand what it means for His kingdom to come on earth just as it is in heaven. Ele quer que nós compreendamos o que é o seu reino vir para a terra, assim como é nos céus. I'm going to have Elise read a scripture in Psalm 78, Eu vou ler uma escritura em Salmo 78 and then I'm going to show you some PowerPoints.
E eu vou falar com você sobre alguns pontos poderosos. Coisas que temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Verses 3 till 11. Pode continuar, Félix. Não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais, que as ensinassem a seus filhos. Para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contassem aos seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o pacto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. This psalm is talking about teaching the children, Esse salmo está falando sobre ensinar as crianças, about one generation teaching the next generation, sobre uma geração ensinando a próxima geração, teaching them about what God has said and what He has done. ensinando sobre o que Deus disse e o que Ele fez. And it talks about this tribe of Ephraim. E agora aqui está falando sobre essa tribo de Efraim. They're armed with weapons. They're armed with the weapons, Eles estão armados com armas, but they turned back in the day of battle. mas eles voltaram no dia da batalha. Why? Por quê? They forgot the Lord. Eles esqueceram do Senhor. They forgot what He had done. Eles esqueceram o que Ele tinha feito. And the rest of the chapter is very long, E o resto do capítulo é muito longo and it goes through their history of all that God has done. e conta a história de tudo que Deus fez. It's the importance of teaching our children. A importância de ensinar as crianças. Every day that you send them out Todo dia que vocês enviam eles to school para a escola or letting them watch TV, ou deixando eles olhar a televisão, there's a battle existe uma batalha for their mind and for their heart. para a mente e o coração deles. Spiritual warfare never ends. Uma guerra espiritual nunca vai terminar. All the culture and society is speaking thoughts. Toda a cultura e a sociedade está falando pensamentos. And are we preparing them for this battle? E nós estamos preparando eles para essa batalha. Are we aware of what's actually going on? Nós estamos conscientes do que realmente está acontecendo. At times it talks about the enemy sowing seed in the field while we're sleeping. Algumas vezes fala sobre o inimigo plantando, semeando no campo enquanto nós estamos dormindo. What's being sown into our children's mind in our education system? O que está sendo plantado na mente das nossas crianças no sistema educacional? Through TV and music. Através da TV ou da música. I want to just share with you a little bit of an agenda that's going on. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que têm acontecido. A plan that's been conceived. Um plano que vem sendo formado. And when you study it, you can find the United Nations has adopted it. E quando vocês estudarem, vocês podem ver que as Nações Unidas têm adotado essas You ideias. can read it in their 2030 vision. Vocês conseguem ler nas suas 2030 visão. You can read it in their training material for the next generation. Vocês podem ler no material de plano das Nações Unidas para a próxima geração. But I want to say this plan was conceived many years ago. Mas eu quero dizer para vocês que esse plano foi formado muitos anos atrás. If we could have that first PowerPoint.
Se a gente puder ter esse primeiro PowerPoint. There we go. Vamos lá. Go back and show the picture first of the lady. Mostra a imagem primeiro. This lady at one point was up in the Baptist church, Essa moça esteve na Igreja Batista, but she became a leader of the New Age movement. mas ela se tornou uma líder do movimento da Nova Era. And I want to just share with you the plan that she had. E eu quero compartilhar com vocês o plano que ela She teve. talked about this spirit that came to her that gave her the plan. Ela está falando sobre o espírito que veio sobre ela quando deu para ela esses She's planos. written 42 different books Ela escreveu 42 livros about the destiny of nations, sobre o destino das nações, about the plan for education, sobre o plano da educação and how to disciple the next generation. e como discipular a próxima geração. So I'm just going to highlight a few points. Então eu vou destacar alguns pontos. The next slide shows the first part of the plan. O próximo slide fala a primeira parte do plano. It's take God and prayer out of the education system. Tire Deus e oração do sistema de educação. Tire fora. Now there should be more on this PowerPoint. Deve ter mais alguma coisa aí nesse slide. Yes, go for the children 10 years old and under. Vá até as crianças de 10 anos ou abaixo. Change the curriculum to ensure that children are freed from the bondage of Christian culture. Mude o currículo para ter certeza que as crianças estão libertas da cultura cristã. Why? Por quê? Children go to school to learn about things they are told they will need for life. As crianças vão para a escola para aprender sobre as coisas que são faladas para eles, If- que eles vão precisar para a vida deles. Yes. If God is not in their education system, Se Deus não está no sistema de educação, they form an unconscious resolve that God is not necessary for life. eles formam um pensamento inconsciente de que Deus não é necessário para a vida deles. Just out of curiosity, how many of you were still taught creation when you went to school? Were what? Taught about creation when you went to school? Ok. Só de curiosidade, quantos de vocês foi ensinado sobre criacionismo quando vocês foram na escola? Sobre Deus criar o mundo? How many of you were taught evolution? Quantos de vocês foi ensinado sobre a evolução do macaco? Okay, let's go to the next slide. Vamos para o próximo. Second part of the plan is to reduce parental authority over the children. Aqui fala sobre reduzir a autoridade dos pais sobre as crianças. Break the communication between a parent and child. Quebrar a comunicação entre pais e filhos. Why? Por quê? So Christian traditions are Ups. back up if you could. Yes. Por quê? Então, para que as tradições cristãs não sejam passadas para as crianças. I'm just going to let Elise translate each of these. Eu vou ler para vocês. As crianças, então é dito para as crianças: vocês são vocês mesmos, vocês têm os direitos de vocês mesmos, as vontades. Descubra sobre você mesmo, a sua expressão, o que te completa. Os pais não têm direito de orar por você ou de ler a Bíblia. Part number 3. Então, a terceira parte. Destrua a estrutura da família judaica cristã ou a estrutura da família tradicional cristã. Por quê? É muito opressiva. Libera as pessoas. Se o sexo é grátis, então faça o aborto legal e faça que seja de forma fácil. Alice Bailey disse para construir clínicas para aborto, clínicas de aborto. Tenha clínicas de saúde nas escolas. Se as pessoas vão gostar da felicidade dos relacionamentos sexuais, eles vão precisar ser livres de medos desnecessários. Em outras palavras, eles não devem ser obrigados a ter gravidez não desejada.
Continue, please. Next slide. Oh, here we go. Ok. Aborto, como é dito pelos cristãos, é opressivo. Oh my God. Well, I want to say as we're getting the PowerPoints corrected, Eu quero falar para vocês enquanto o PowerPoint está. realize most of this was written over 100 years ago. A maior parte disso foi escrito mais de 100 anos atrás. We would have all seen abortion as murder 100 years ago. Nós todos víamos aborto como assassinato 100 anos atrás. We would have disagreed with the sexual plan that's being given to us. Nós iríamos não iríamos concordar com o plano sexual que tinha ali, que está apresentando. If we would have read it 100 years ago, we would have laughed Se nós lêssemos 100 anos atrás, nós íamos dar risada and said, this will never happen. e dizer, isso nunca vai acontecer. But we'll continue. Então vamos continuar. Aborto, como é dito pelos cristãos, é opressivo e nega os nossos direitos. Nós temos o direito de escolher se nós queremos ter uma criança ou não. Se uma mulher não quer a gravidez, ela deveria ter a liberdade de se livrar dessa gravidez sem dor e da forma mais fácil possível. Next slide. Pode ir para o próximo. Faça com que o divórcio seja fácil e legal. Liberte pessoas do conceito de casamento para a vida. Volta. Alice Bailey escreveu sobre links de amor e defendeu satisfazer esses links a todo custo. Independente de qualquer compromisso, o seu amor. Aqui ele está falando de que Alice Bailey, ela defendeu que as pessoas podiam ter qualquer link, qualquer ligação de amor, como elas gostariam de ter, sem nenhum compromisso ou sem nenhum relacionamento de amor. Simplesmente ligações sexuais, independente de qualquer coisa. Next slide. Pode ir para o próximo. Inclusive, se forem casados. Faça a homossexualidade um estilo de vida alternativo. Alice Bailey pregou que o prazer sexual é o maior prazer humano. Volta. If you want, just paraphrase some of the thoughts instead of trying to read it. Ok. Então, ninguém deveria de ser negado ou restringido quanto a seu próprio prazer, mesmo que fosse homossexualidade, incesto ou bestialidade. De qualquer forma, tá ok. Pode ir pro próximo. Make art perverted. Faça arte pervertida. Promova novas formas de arte que serão corruptas e façam algo ruim com a imaginação das pessoas. Tá. Has television changed and movies changed since you started watching them? A televisão mudou e os filmes mudaram desde que vocês começaram a Have you assistir. seen it change over the last 50 years? Vocês já viram mudar dentro dos últimos 50 anos? 20 years, 10 years? 20 anos, 10 anos. Are they allowing more language and more sexuality? Eles estão permitindo cada vez mais língua e cada vez palavrões, enfim, e mais sexualidade? Are there any movies or programs with gay people on them in Brazil? Existem mais e mais filmes e programas com pessoas gay no Brasil? Those concepts would have never been there 20, 30, 40 years ago. Esses conceitos nunca existiriam há 20, 30, 40 anos atrás. You've heard this, you know the illustration of the frog in the kettle, correct? The frog and The frog in a kettle. A frog in boiling water. Vocês conhecem a ilustração do sapo dentro de uma água fervendo? If you throw a frog in boiling water, it'll jump out. Se vocês jogarem um sapo dentro de uma água fervendo, But if ele you- vai pular fora. But if you put it in cold water,
Mas se vocês colocarem dentro da água gelada and you slowly turn up the heat, it'll stay there till it's cooked. e vocês ligarem o fogo e devagar começar a esquentar a água, ele vai cozinhar. So go to the next slide. Então vai para o próximo slide. We'll just say that they want to create an interfaith movement. A movement of all faiths. Criar um movimento de todas as fés, de interfés. And we'll just go to this last one here, number 10. E vamos para esse último, então. Pode ir para o próximo, para o último. Faça com que os governos façam todas essas leis e com que a igreja tome todas essas mudanças, aceite todas essas mudanças. You want me to read all of it? Sure, read all of this one. Just paraphrase it. Okay. E é por isso que os nossos governos e as nossas leis legislativas contrariam a Bíblia e porque a igreja parece estar se comprometendo à palavra de Deus. Foi um processo de implementação, o plano. I want to tell you a little bit about Canada and the United States. Quero falar um pouco para você sobre Canadá e os Estados Unidos. Remember, it's talking about changing the laws. Lembra que ele está falando aqui sobre mudar as leis. We made gay marriages legal in Canada. Nós fizemos o casamento gay legal na América, no Canadá, desculpa. We're really having children go through conversion therapy of sexual reassignment. E nós temos crianças indo a psicólogos de terapia de conversão para homossexualidade. We're having the government make laws that are in alignment with this plan. O governo está fazendo leis que sejam alinhadas com esse plano. How many of you are old enough to remember that we never ever thought abortion would be legal? Quantos vocês são velhos, enfim, adultos o suficiente para lembrar que em um tempo a gente nunca pensaria em que o aborto seria legal? Seria legalizado. I'm old enough. Eu sou velho o suficiente. We've got to realize there's a plan. Nós temos que entender que tem um plano. And that the enemy is working through people. E que o inimigo está trabalhando através das pessoas. We have to realize now the church is even endorsing the plan. Nós precisamos entender que a igreja está mesmo até concordando com esse plano. In my nation, Na minha nação, we have 7 denominations nós temos 7 denominações that are embracing homosexuals as pastors, que estão recebendo pastores homossexuais, that are agreeing with the LGBTQ agendas. que estão concordando com LGBT, os planos, a agenda. We have 3 denominations that are pro-choice. Nós temos 3 denominações que são Pro-choice agreeing with abortion. que concordam com o aborto. How do we have churches agreeing with abortion? Como nós temos igrejas que concordam com o aborto? How do we have churches agreeing with these agendas? Como nós temos igreja concordando com esses planos? It's because we're not allowing the Word of God to transform our minds. Porque nós não estamos permitindo que a palavra de Deus transforme as nossas mentes. I'm not so much concerned about that this is wrong. Eu não estou tão preocupado de porque isso é errado, de que isso é errado. I just simply know it's destroying lives. Eu simplesmente sei que isso está destruindo vidas. I know the devastation that's going to happen to individuals. Eu sei a devastação que vai acontecer para as pessoas. I know the devastation that's going to happen to future generations. Eu sei a devastação que isso vai acontecer para as futuras gerações. I was one of the speakers at the World Conference of Religions a number of years ago. Eu era um dos pregadores da conferência de religião mundial. We had a Hindu, a Buddhist, a Muslim. Tinha hindu, muçulmano, enfim, budistas, várias religiões. We had Sikhs and Baha'is. Sikh faith, Baha'i faith. Tinha 6 Baha'is, é uma religião. We had a Jewish faith. Tinha a fé judaica. I represented the Christian faith. Eu representava a fé cristã.
And I was able to take the Jewish man out for supper before one of the meetings. E eu pude levar o homem judeu para comer. We were having a very good conversation. Nós estávamos tendo uma conversa muito boa. And then he began to feel the freedom to let me know that he was a homosexual man. E depois ele começou a ter a liberdade de me dizer que ele era um homem homossexual. That he used to be married and had kids and grandchildren. Que ele já foi casado e teve filhos e teve netos. But he realized he was a gay man. Mas ele se deu conta de que ele era um homem gay. And so now he was with other men. E que agora ele estava com outro homem. And I asked him, what was the effect on your family? E ele perguntou, o Bruce perguntou, qual foi o efeito na sua família? Well, he said, my wife hates me. Ele disse, minha esposa me odeia. My children won't let me see my grandchildren Meus filhos não deixam eu ver os meus netos, because they don't trust me. porque eles não confiam em mim. I said, have you done any of the research on homosexuality? Eu disse, você fez alguma pesquisa sobre homossexualidade, homossexualismo? Have you realized the level of sexually transmitted diseases that there are in a homosexual relationship? Você sabe o nível, a quantidade de doenças sexuais que podem ser transmitidas nesse tipo de relacionamento? I went through various stats. Eu conversei com ele sobre várias estatísticas. I asked him, do you realize how much domestic violence there is among gay men? Eu falei para ele, você sabe quanta violência doméstica existe entre homens gays? That the research is it's 40 to 117 times greater per capita among gay men than in a heterosexual relationship. It's 40 to 117 times greater 40 a 100 vezes maior domestic violence a violência doméstica among gay men entre homens gays than between a man and a woman. do que entre homem e mulher. For some reason, testosterone and testosterone don't mix well. Por algum motivo, testosterona com testosterona não funciona. Now he's getting angry. Agora ele tá ficando brabo. And he says, I've never heard stats like this. E ele disse, eu nunca escutei estatísticas como essas. Where do you get this? Da onde tu tira isso? So I said, how many relationships have you been in? Daí eu perguntei, em quantos relacionamentos tu esteve? He says, I've been in 4. Ele disse, eu tive 4 relacionamentos. And I've recently just started the 5th. E eu recentemente comecei o 5º. I said, why did you leave the other relationships? Eu disse, por que você deixou os outros relacionamentos? And he says, I was being physically beaten. E ele disse, eu estava sendo fisicamente batido, violentado. So I said, you don't need any stats. Então eu disse, tu não precisa de nenhuma You have your estatística. own experience. Tu tem a tua própria experiência. My desire is to be able to realize all the evidence Meu desejo é poder apresentar todas as evidências psychologically, psicologicamente, physically, fisicamente, physical violence, violência física, to show them that it doesn't work. para mostrar para ele que não funciona. And my heart is to help them to see them get free. E o meu coração é ajudar eles para que eles sejam libertos. So I say this agenda is going to destroy people. Então eu estou dizendo que esses planos vão destruir as pessoas. And I don't know how many of you heard me speaking, whether earlier today or watched what I spoke yesterday. E eu não sei se alguns de vocês me escutaram hoje mais cedo ou o que eu falei no outro dia. Just out of curiosity, how many were here, watched what was said earlier today? Só por curiosidade, quantos ouviram já o que foi dito hoje? Well, for the sake of others, I'll be brief. Então, por causa das outras pessoas, eu vou ser breve. I'll say in our kindergarten and grade 1 classes in our school, Eu vou dizer, vou contar então no pré, nas grandes escolas lá nas nossas we have a no course called país. Sexual Orientation Gender Identity. Nós temos um curso de orientação sexual Sexual Orientation Gender Identity. de identidade de gênero. And letting the children know that they can be whatever gender they want. E ali as crianças aprendem que eles podem ser o que eles quiserem. They have about 100 different options. Eles têm cerca de 100 opções diferentes. They're telling them that male and female is just a social construct.
Estão dizendo que feminino e masculino é só uma construção social. They're teaching little children how to put condoms on bananas and cucumbers. Eles estão ensinando as crianças pequenas a colocar camisinha em bananas e em pepinos. They're being shown pictures and videos of men with men and women with women. Eles estão mostrando imagens, fotos e vídeos de homens com homens e mulheres com mulheres. 5-year-olds, 6-year-olds. Crianças de 5, de 6 anos. Years ago, this would have seemed like it was insane. Alguns anos atrás isso ia parecer loucura, But in our culture, it's becoming acceptable. mas na nossa cultura isso se tornou aceitável. But we have to see the trajectory of where this is going to go. Mas nós precisamos ver a trajetória de onde isso vai We vai have nos to levar. see we're destroying a generation. Nós precisamos enxergar que isso está destruindo uma geração. So what are you going to do? Então, o que vocês vão fazer? Yes, you can try to transform the education system. Sim, nós podemos tentar transformar o sistema de educação. And I'm absolutely committed to doing that. E eu estou completamente comprometido a fazer isso. But until it is, I will not subject my children to that. Mas até que isso aconteça, eu não vou deixar minhas crianças se submeterem a isso. My grandchildren were being homeschooled. Meus netos estão sendo educados em casa. But now some of them are going to a Christian school. Agora, alguns deles estão indo numa escola cristã. And I'm blessed because of that. E eu sou abençoado por causa disso. Because I'm absolutely convinced that our education system in Canada is terrible. Porque eu estou absolutamente convencido de que o nosso sistema educacional em Canadá é terrível. I believe our system is actually anti-Christ. Eu acredito que o nosso sistema é, na verdade, de anticristo. Evolution replaced creation. A evolução substituiu a criação. Relativism replaced truth. O relativismo substituiu a verdade. Now immorality is replacing morality. Agora a imoralidade está substituindo a moralidade. We're teaching them that sin is good and righteousness is evil. Nós estamos ensinando a eles que o pecado é bom e que a justiça é mal. And yet if they sin, they become slaves of sin. E que se eles pecam, eles se tornam escravos do pecado. Our education system, Nosso sistema de educação, rather than liberating our children, ao invés de liberar as nossas crianças, it's progressively bringing them into enslavement. está trazendo eles progressivamente para escravidão. Because it's changing the way they're thinking. Porque está mudando a forma que eles estão pensando. Would you say we're in a war? Vocês diriam que a gente está numa guerra, A battle for the next generation? uma batalha para a próxima geração? Remember how the Pharaoh wanted to kill all the boys in Egypt. Lembram como o faraó queria matar todos os meninos no Egito? Remember when Jesus was born that Herod killed all the babies. Lembram como quando Jesus nasceu e eles queriam matar todos os bebês? We've got abortion of babies being killed. Nós temos aborto de crianças, de bebês sendo mortos. We have a next generation being destroyed through education. Nós temos uma nova geração sendo destruída pela educação. If it continues, what's going to happen in the government, the media, the arts in the future? E se isso continuar, o que vai acontecer com o governo, a mídia, a arte, enfim, no futuro? We have to have the foresight to know where this is headed. Nós precisamos ter a visão de saber aonde isso está levando. But we also have to have the confidence Mas nós também temos que ter confiança that if we truly wake up to see what God's doing, de que se nós verdadeiramente acordarmos para aquilo que Deus está fazendo and realize the enemy is afraid of this generation, e entender que o inimigo está com medo dessa geração, because he knows there's a generation coming porque ele sabe que tem uma geração vindo of children that are being taught by their fathers and mothers, de crianças que estão sendo ensinadas pelos pais e pelas mães, that children are being taught by the church. que as crianças estão sendo ensinadas pela igreja. We're no longer going to give the responsibility for education to a corrupt system.
Nós não vamos mais colocar a responsabilidade da educação em um sistema corrupto, but we're going to take the responsibility as parents. mas nós vamos tomar a responsabilidade como We're going to pais. take the responsibility as the people of God. Nós vamos tomar essa responsabilidade como povo de Deus. We're going to turn our churches into academic education centers. Nós vamos transformar as nossas igrejas em centros acadêmicos. We're going to turn our homes into places where we're discipling the next generation. Nós vamos transformar as nossas casas em lugares onde nós vamos discipular a próxima geração. And we're going to raise up a generation E nós vamos levantar uma geração that's going to transform the nation. que vai transformar a nação. Amen? Amém? So this is what we're going to do. Então é isso que nós vamos fazer. This book helps you understand why we're doing it Esse livro ajuda vocês a entenderem por que nós estamos fazendo isso and what we're going to do, e o que nós vamos fazer, how you can be involved, como vocês podem se envolver, but we're also going to continue to come back mas nós também vamos continuar a voltar to be able to form strategies together with you. para poder formar estratégias juntos com vocês. Because we believe our children are the future. Porque nós cremos que as nossas crianças são o futuro. We believe the children are the national treasure of Brazil. Nós acreditamos que as crianças são o tesouro nacional da nação. They're more valuable than the gold or the natural resources in this land. E eles são mais valorosos do que ouro ou do que natureza, enfim, recursos nesse país. They're the most precious treasure that Brazil has. Eles são o tesouro mais precioso que o Brasil tem. And we're going to teach them the truth of God's word. E nós vamos ensiná-los a verdade da palavra de Deus. Because only knowing the truth is going to set them free. Porque só sabendo a verdade isso vai libertar eles. Only the truth is going to transform their minds. Só a verdade vai transformar a mente deles. And the kingdom is going to be established in their heart and their mind. E o reino vai ser estabelecido na mente e no coração deles. And they're going to change the culture of Brazil. E eles vão mudar a cultura do Brasil. So it's been on a great decline. Então tem acontecido um grande declínio, But if we get ready, mas se nós nos prepararmos, if we take our responsibility of discipling the nation, se nós tomarmos a responsabilidade de discipular a nação, by discipling the next generation através do discipulado da próxima geração, through the sphere of education, pela esfera de educação, we're going to see an increase. nós vamos ver um crescimento. We're going to see an increase of righteousness and truth. Nós vamos ver um crescimento de justiça e verdade. We're going to see justice in education. Nós vamos ver justiça na educação. We're going to see a generation that's going to transform the nation. Nós vamos ver uma geração que vai transformar a nação. You may not be the next generation, Vocês podem não ser a próxima geração, but who here is a parent? mas quem aqui é o pai ou mãe? Then you're an educator. Então você é o educador. Who here is a teacher? Alguém aqui é professor? I want to tell you, you're all teachers. You know why? Eu quero dizer para vocês que vocês são todos professores, sabe por quê? Are you a disciple of Jesus? Você é um discípulo de Jesus? What did he give you authority to do? O que ele te deu autoridade para fazer? Authority to teach Autoridade para ensinar the nations to obey all he's instructed. as nações para obedecer todas as instruções dele. If you're a follower of Jesus, Se você é um seguidor de Jesus, you're a teacher, você é um professor and you get to teach them the truth. e você pode ensinar para eles a verdade. Not in a religious, legalistic way. Não de uma forma religiosa ou legalística. Not like some pressure that you have to do. Não é uma pressão de que você tem que fazer. You know, it's like telling your children to eat their vegetables. Sabe, é como pedir para seus filhos para comer legumes. Why do you do that? Por que vocês fazem isso? Because you're concerned for their best interest. Porque vocês estão preocupados com o melhor interesse deles. We tell them what to do and what not to do for their best interest. Nós dizemos a eles o que eles têm que fazer, o que eles não têm que fazer, para o melhor interesse And we're deles. not even always right. E nem sempre nós estamos certos. But our Heavenly Father is always right. Nosso Pai Celestial está sempre certo. So on the one hand, we're bringing the kingdom, Então, de um lado, nós estamos trazendo o reino, but this is my greatest passion of my heart. mas essa é a maior paixão do meu coração. I should say it's two things. Eu vou dizer, então, que são duas coisas. By God, I want to be known as a friend of God.
Através de Deus, eu quero ser conhecido como um amigo de Deus. And by people, E pelas pessoas, I want to be known as a father. eu quero ser conhecido como um pai. If Jesus came to show us the Father, Se Jesus veio para nos mostrar o I Pai, want to do everything I can to show you the Father. eu quero fazer tudo o que eu puder para te mostrar o Pai. By the way I act, by the way I speak. Através das minhas ações, do que eu falo. My greatest ambition in life is that I want to become a father. Minha maior ambição na vida é que eu quero me tornar um pai. I have 3 children and 10 grandchildren, Eu tenho 3 crianças, 3 filhos e 10 netos, but I get to be a father to hundreds of people. mas eu posso ser um pai de centenas de pessoas. And my heart is to show people the Father. E o meu coração é mostrar às pessoas o Pai. My heart is Malachi 4, 5, and 6. Meu coração é Malaquias 4, 5 e 6. It's about Elijah, É sobre Elias, that he's going to come to show us, to be able to turn the hearts of the fathers to the children, que ele virá para nos mostrar que ele quer tornar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. What happens if the hearts of the fathers are turned towards the children? O que acontece se os corações dos pais são voltados para os filhos? What happens if the children are the most important things to fathers and mothers? O que acontece se os filhos são a coisa mais importante para os pais e para as mães? The hearts of the children turn towards the fathers and mothers. O coração das crianças se viram para o coração dos pais. But if work is more important, Mas se o trabalho é mais importante, watching Brazil and Argentina play soccer is more important, olhar o jogo do Brasil e da Argentina é mais importante. there may be several things more important. Pode haver várias coisas mais No importantes. matter what you say, Não importa o que vocês falam. the children know what you value the most. As crianças entendem o que vocês valorizam mais. And my heart is to turn everyone towards the children. E o meu coração é tornar todas as pessoas para Nothing burns as at me crianças. more. Nada queima mais em mim. I'm going to wrap up with this illustration. E eu vou terminar com essa ilustração. There's a story about King Hezekiah, Existe uma história sobre o rei Ezequias, incredibly righteous king. um rei incrivelmente justo. This is in 2 Kings chapter 20. Está em 2 Reis, capítulo 20. And the prophet Isaiah said, "Get your house in order, E o profeta Isaías disse, arrume a sua casa, organize, because the sicknesses that you have is going to cause you to die." porque a doença que tu tem vai te trazer morte. The king Hezekiah turned towards the wall. Rei Ezequiel se vira para a parede He cried out to God, e ele clamou a Deus. "I've been righteous before you. Eu fui justo diante de ti. Heal me." Me cure. And he got a 15-year extension to live. E ele teve uma extensão de 15 anos para viver. We focus on the prayer and the miracle. Nós focamos na oração do milagre. It's excellent, it's amazing. É excelente, é ótimo. But 3 years after that healing, Mas 3 anos depois daquela cura, he had a son named Manasseh ele teve um filho chamado Manassés, that he led Israel into some of its greatest sin. que liderou Israel para os seus maiores pecados. Sacrificing their children to the god Moloch, Sacrificar os seus filhos para o deus Moloque, doing many other atrocities. fazendo muitas outras atrocidades. And as a result, Israel came under great judgment. E como resultado, Israel veio debaixo de um grande julgamento. But then Isaiah tells them this: Mas então Isaías diz isso. the Babylonians are going to come and conquer you. Os babilônicos vão vir conquistar vocês. All the inheritance that the forefathers have stored up, Toda a herança que os quatro pais guardaram, all of it's going to be taken to Babylon. tudo vai ser levado para a Babilônia. And your own sons E os seus próprios filhos are going to be turned into eunuchs. Turned into eunuchs, emasculated, never able to produce children. vão ser estéreis And they're going to be made slaves in Babylon. e vão ser escravos na Babilônia. You know what King Hezekiah said in his heart? Vocês sabem o que disse o rei Ezequias? He said, "At least there'll be peace and safety in my lifetime." Ele disse, ao menos haverá paz e segurança na minha vida. He cried out when it was his own health.
Ele clamou pela saúde dele, But as soon as it's a judgment that he's not going to experience, as soon as it's disaster that he will not experience, mas assim que veio desastres que ele não ia experimentar, I see he didn't have a father's heart. eu vejo que ele não teve um coração de pai. I think a true father and mother's heart Eu vejo que um coração de um pai ou de uma mãe verdadeira is more concerned about the children and the children's children, é mais preocupado com o filho e com o filho dos seus filhos, more concerned about future generations mais preocupado com as gerações futuras than they are about their own life or their own health. do que eles são preocupados com a sua própria saúde e a sua própria vida. I think if Hezekiah would have cried out and prayed, it might have been different. Eu acho que se o rei tivesse chamado, clamado por Deus, teria sido diferente. The question is what are you going to do? A pergunta é, o que vocês vão fazer? What are you going to do with the warfare that's going on for this next generation? O que vocês vão fazer sobre a respeito da guerra que está acontecendo com essa próxima geração? My heart is that you pray and you cry out to God. Meu coração é que vocês clamem e orem a Deus. My heart is that you maybe start homeschooling Meu coração é que vocês comecem a ensinar nas casas. or start a school in the middle of this church. Ou começar uma escola no meio dessa igreja. That you try to transform the education system as well. Que vocês tentem transformar o sistema educacional That you também. get involved in politics. Que vocês se envolvam em política. That you get involved in writing the curriculum for education. Que vocês se envolvam em escrever o currículo da That educação. you start being professors and Que teachers. vocês começam a ser professores. That you do everything you can to change it. Que vocês façam tudo o que vocês puderem para mudar. And I want to assure you of this. E eu quero terminar If ter you're, certeza if disso. you're willing to pray and you're willing to fight, Se vocês estiverem dispostos a orar e a lutar, you will change it. vocês vão mudar. You will see the difference. Vocês vão ver a diferença. Yes, it looks impossible. Sim, parece impossível. But the same promise God gave to Moses and Joshua, Mas a mesma promessa que Deus deu a Moisés e a Josué. I'm going to give you possession of this land. Eu vou dar a vocês possessão dessa terra. But begin to fight because I'm with you. Mas comecem a lutar, porque eu estou com vocês. You can fight for the education of the next generation Vocês podem lutar pela educação da próxima geração. because God has given us authority for education. Porque Deus nos deu autoridade, né, sobre essa próxima Remember, geração. Jesus said, all authority in heaven and earth has been given to me. Lembrem-se que Jesus falou, toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Therefore, mim. go make students of all nations. Então vá e faça estudantes de todas as nações. Immerse all nations. Baptize all nations. Batizem todas as nações. It's by submerging them, É sobre submersão. by teaching them to obey all I've instructed. E ensinando eles a obedecer todas as instruções. Who are the only ones given authority to be educators? Quem são os únicos que foram dados autoridade? Followers of Jesus. Seguidores de Jesus. What's the only authorized curriculum? Qual é o único currículo autorizado? The Word of God, A palavra de Deus. or the sciences, natural or social, Ou as ciências naturais e sociais, but based on the truth of God's Word. mas baseadas na palavra de Deus e na verdade. Any other curriculum, Qualquer outro currículo it's illegal, é ilegal, it's unauthorized, não é autorizado. but you have the authority to change it. Mas vocês têm a autoridade para mudar. You just have to pray and strategize with the Lord. Vocês só precisam orar e estrategizar com o Senhor. We progressively lost ground. We've lost ground in education, Nós perdemos um campo, perdemos uma área da educação, but we can take it back. mas nós podemos tomar de volta. In your community here, E a sua comunidade aqui, in the state here, no estado aqui and in the nation. e na nação. That's what God has destined for Brazil. É isso que Deus destinou para o Brasil. It's going to be a prototype of a transformed nation. Vai ser um protótipo de uma nação transformada. It's going to be a light of hope to the countries of South America. Vai ser uma esperança para todos os países da América do Sul. It's going to send ripples of hope around the world. Vai mandar esperança para o mundo inteiro, para todas as nações. Just like Israel did at one time.
Assim como Israel fez uma like vez. Switzerland did at one time, Assim como a Suíça fez uma like vez. Germany did in the 1500s, Assim como a Alemanha fez nos anos 1500. like Holland did in the 18 and 1900s, Como a Holanda fez. like Norway did. Como a Noruega fez. These nations were transformed Essas nações foram transformadas. Como? because they discipled the nation through the sphere of education. Porque eles discipularam as nações pelo espírito de educação. And this is what you're going to do. E é isso. Desculpa, a esfera de educação. E é isso que vocês vão fazer. Once again, are there any followers of Jesus in the room? Tem alguns seguidores de Jesus aqui? So say, I am an educator. Então diga, eu sou um educador. I will educate the next generation Eu vou educar a próxima geração. until their minds are transformed by the truth of God's word, Até que a mente deles seja transformada pela verdade de Deus. so they become agents of transformation in the nation. Para que eles se tornem agentes transformadores da nação. God is with us. Deus está conosco. He is for us. Ele é por nós. Therefore, what can stand against us? Então, o que será contra nós? We will possess the land of education. Nós vamos possuir a terra da educação. So if you want to be commissioned in this, please stand up. Então, se vocês querem ser comissionados a isso, por favor, levantem-se. If you're saying yes to the Lord, Se vocês estão dizendo sim ao Senhor, He's going to give you the anointing. Ele vai te dar a unção, He's going to give you the grace. Ele vai te dar a graça, He's going to give you the power of His Spirit, Ele vai te dar o poder do Espírito, the wisdom, the revelation, a sabedoria, a revelação, the strategies of how to do this as estratégias de como fazer isso, individually and as families, individualmente nas famílias, collectively as a church. coletivamente na igreja. We're coming back to work with 30 to 50 of your leaders. Nós vamos voltar para trabalhar com 30, We're going to 50 pull dos them seus together líderes. for about a week. Vamos juntar os líderes por cerca de uma semana. The leaders in government that are in agreement with us. Os líderes do governo que estão concordando conosco. The leaders in education that are in agreement with us. Os líderes da educação que estão concordando conosco. The business leaders that understand how we're going to finance this. Os líderes de negócios que entendem como nós vamos financiar And isso. church leaders as well. E líderes de igreja também. Because I believe together God's going to give us the strategy. Porque eu creio que juntos Deus vai nos dar estratégia. God's going to give you the strategy. Deus vai dar a vocês estratégia. Remember Joseph? Lembram de Josué? Remember the condition Egypt was in? Vocês lembram da condição em que o They Egito were going to have estava? 7 years abundance and then 7 years of famine. Eles iam ter 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. But God prepared Joseph. Mas Deus preparou José. He had wisdom in agriculture, Ele tinha sabedoria na agricultura, wisdom in economics. sabedoria na economia. He was made prime minister. Ele se tornou primeiro-ministro He had wisdom in government. e sabedoria no governo. And it said he educated the leaders of Egypt. E He was. ele educou os líderes no Egito. I want to say you are the Josephs of Brazil, Eu quero dizer que vocês são os Josés do Brasil. and the women you're the Josephinas, E as the Josefinas. females. Josefinas. And so, Father, I ask that you rest on my brothers and my sisters. Então, Deus, eu te peço que tu venha sobre os meus irmãos e minhas They would irmãs. have your father and mother's heart, Sim, sim. Eles ajudem o coração dos seus pais, as suas that they would see the children of this nation as the national treasure. que eles vejam as crianças dessa nação como That tesouros they will nacionais. say this next generation will not be made slaves. Que eles digam que essa próxima geração não será escrava. That we will not allow the system of enslavement Que nós não vamos permitir que o sistema de escravidão to take our children captive in their hearts or their minds. tome essas crianças cativas dos seus corações e suas mentes. And we ask for the same wisdom that Joseph had, E nós pedimos pela mesma sabedoria que José teve, that we can change this nation. que nós podemos transformar essa nação. Lord, where we're in unbelief, Senhor, nós cremos. we ask that you forgive our unbelief.
Nós te pedimos que tu perdoe nossa falta de We de ask fé. that you would give us the grace to not only see the enemy, Eu te peço que tu nos dê a graça para que não apenas a gente veja o inimigo, but like Elisha prayed for his servant. mas como Elias orou pelo seu servo, Because all the servant could see is the enemy army. porque todos os servos, tudo que os seus servos conseguem ver, But when Elisha prayed, mas quando Elias orou, the eyes of the servant was opened, os olhos do servo se abriram and he saw the army of heaven. e ele viu o exército dos céus. And he realized there's way more that are for us than against us. E ele entendeu, tem muito mais por nós do que contra nós. Look beyond what's going on in the natural realm. Olha além daquilo que está acontecendo no mundo natural. Look what the Spirit of God is doing. Olha o que o Espírito de Deus está fazendo. And let your faith begin to rise. E que a sua fé comece a se elevar. So, Holy Spirit, I ask that you'd open our eyes, Então, Espírito Santo, eu peço que tu abra os nossos olhos. that we'd see your heavenly angels that are with us. Que a gente possa enxergar os anjos que estão conosco. And that, Lord, that you are going to have us take the mountain of education. That we're going to together take the mountain of education. E que juntos nós possamos tomar a montanha, o monte da educação. That will transform a generation. Que vai transformar uma geração. That will transform the nation of Brazil. Que vai transformar a nação do Brasil. So we say together, Então nós dizemos juntos: here am I, here am I, aqui estou eu, Aqui estou eu. send me, me envie, Me envie. send me Me envie, envie to be an apostle in education, para ser um apóstolo da educação. to be a prophet in education, Para ser um profeta da to educação. be an evangelist in education, Para ser um evangelista da a educação. pastor and a teacher in education, Um pastor e um mestre na educação. to support those that are going to go into education. Para sustentar aqueles que vão para a educação. That we would take education and say it's the highest calling, Para pegar a educação e dizer é o maior chamado. the greatest privilege, O maior propósito. whether as parents or teachers. Para os pais e para os professores. The greatest privilege is to teach the next generation. O grande privilégio de ensinar a próxima geração. Lord, that you'd break our hearts with what breaks yours. Senhor, nós oramos com todo o nosso coração para que isso aconteça. And we say this is going to end. Senhor, isso é o fim, isso é o objetivo nosso. And we're going to capture the hearts of the next generation. E nós queremos conquistar o coração da próxima geração. Because, Lord Jesus, you're capturing my heart. Porque, Senhor Jesus, tu conquistou o nosso coração. And as you capture my heart, E assim como tu conquistaste o nosso coração, I'm going to be part of your solution. eu quero ser parte da solução. I'm going to be your body, Eu quero ser o teu corpo, your hands, your feet, tuas mãos, teus pés and your mouth e o teu corpo, in Jesus' name. em nome de Jesus. Now, let's give a great shout of victory. Então agora vamos dar um grande grito de vitória. Let's just yell Jesus together. Vamos dizer Jesus juntos. 1, 2, 3. 2, 3. Jesus! 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 We love you! Te amamos! Te amamos! Hallelujah! Hallelujah! Obrigado, Deus. Senhor, que venha a tua graça, teu Espírito. Que, Senhor, tu molde a mente e o coração de cada pessoa que estava aqui no nosso meio hoje e ouviu essa mensagem de urgência, mesmo que alguns não entendam por que toda essa urgência. Mas, Senhor Deus, nós sabemos que essa mensagem é uma mensagem de urgência, em que nós, como cristãos, somos os únicos autorizados dos céus para ensinar essa próxima geração. O único currículo, Senhor Deus, que tem autorização do céu para ser ensinado aqui na terra,
É o currículo que procede da palavra de Deus. É o currículo que gera homens e mulheres, sabendo que o Senhor domina sobre todas as coisas e que tudo procede dele. Que toda ética, toda moral, Senhor, todos os princípios que vêm do céu, Senhor, são fundamentais, assim como conhecer a ciência. Porque são os princípios, Senhor, que nos levam ao avanço. Por isso, no nome de Jesus, que Tu forme um povo aqui. Não apenas que fique falando, declarando, pregando, mas que Tu tenha um povo aqui que fica levantando as mãos, assim como levantaram Arão e Ur, levantaram as mãos de Josué. Mas também sejamos um povo que assim, Senhor Deus, como Josué foi lutar contra os amalequitas, um povo que levantou a mão, protestou, falou e orou, mas um povo que botou a mão no arado e foi lá e lutou contra os amalequitas para que o povo de Israel tivesse a vitória. Que assim, Senhor, nós sejamos esse povo, um povo que busca, confia em Ti, mas um povo que arregaça as mangas e vai trabalhar, vai colocar a mão na massa e vai fazer com que as coisas aconteçam no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, te agradecemos. Muito obrigado, louvamos o Teu nome. Abençoamos a vida agora desse profeta que Tu mandaste aqui para essa terra, para o Brasil. E nós tivemos o privilégio de recebê-lo aqui, em nossa cidade, no centro apostólico, porque aqui Tu queres gerar, formar uma nova geração, Deus. E nós tivemos o privilégio de tê-lo aqui conosco e receber essa mensagem e impactar os nossos corações. Continuar dando graça, Senhor Deus, ao pastor, a esse profeta Bruce, Senhor Avichal, que hoje já está retornando, mas dá graça, sabedoria para eles, para que possam impartir, Senhor, a sua sabedoria, a revelação que tem recebido de Deus, para que, Senhor, nós entendamos o tempo e venhamos a saber o que fazer, porque entendemos o tempo em que nós estamos vivendo. Te agradecemos de coração e eu abençoo cada pessoa que estava aqui hoje à noite, Senhor, que recebeu a mensagem do Teu Evangelho, da Tua graça, e entendeu, Senhor Deus, que não devemos ser assim como Ezequias, despreocupado com a próxima geração, mas comprometido sim com a próxima geração. E porque ele estava despreocupado com a próxima geração, depois de Ezequias, foi a geração mais corrompida, a geração mais idólatra, a geração mais terrível do povo de Israel. O rei mais terrível, idólatra, e que viveu e levou o povo para longe de Deus. Porque Ezequias não estava preocupado com a próxima geração. Mas nós não incorreremos no erro de Ezequias. Somos uma igreja multigeracional. Temos um projeto multigeracional. E assim queremos avançar no nome de Jesus. Que assim seja. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. E amém. I would like to do one more thing. Eu quero dizer para vocês uma coisa a mais. Your apostle is called to politics. O apóstolo de vocês foi chamado para a política. Some of you are called to business. Alguns de vocês são chamados para os negócios. Some to media or agriculture. Alguns foram chamados para a mídia e outros para a Some agricultura. to science and medicine. Alguns foram chamados para a ciência e outros para a medicina. You're called to different areas. Vocês foram chamados para diferentes áreas. But those of you that are already in education, Mas todos nós fomos chamados para estarmos na educação. or you believe God's calling you into education, Ou nós acreditamos que Deus tem nos chamado para a educação. or your heart's burning within you, Ou o coração de vocês queimará dentro de and you're vocês. just saying, I want to be a part of the solution. E nós teremos que dizer, nós somos parte da I solução. want you to come up here and I want us to lay hands on you.
Eu espero voltar aqui e... isso. Eu quero chamar vocês aqui para frente, aqueles que estão queimando o coração para essa área de educação. Just want to take a few minutes, Então, isso vai só demorar um pouquinho de tempo, alguns minutos só. but you know this is what you're called to. Mas aqueles que sabem que foram chamados para a educação, Or you're just going, I want to be a part of the solution. e aqueles que dizem assim, eu quero fazer parte da solução. I want everybody else to just reach out your hands towards these ones. E aqueles outros que não vieram aqui para frente, levantem a mão em direção a esses que vieram. Father, we thank you for each one of these. Senhor Deus, eu te agradeço por cada um destes. Some of them are parents. Alguns são pais, Some are being stirred to homeschool. alguns estão chamados para a escola, Some want to be a part of a school in the church. alguns são chamados para fazer escola na igreja, Some want to write ebooks for children. alguns são chamados para trabalhar pela mídia com as crianças, Others have creative ideas. alguns são criadores de ideias. But Lord, they know why they want to be involved in this. Não importa, Senhor, em aonde é que estejam envolvidos. And now we ask that you would show them how. Agora nós te pedimos para esses You would filhos, start giving them dreams. Senhor, começa a dar a eles sonhos, You would give them visions. dá visões a eles, You say, even when we're sleeping, mesmo quando estejam dormindo. that you're counseling and instructing us. Teu conselho e a tua instrução sobre eles. Holy Spirit, I ask for revelation and for wisdom. Santo Espírito, eu te peço por revelação e pela tua direção. I ask for just an increase of your presence, Senhor, eu te peço para que tu aumente a tua presença, and that in your light they would see light, que na tua luz eles tenham luz and they'd come up with the solutions. e que eles sejam parte da solução, They'd get your strategies. que eles tenham a tua estratégia They'd connect with people of the same heart and same mind. e que estejam conectados com as pessoas que tenham o mesmo coração e a mesma mente. And together they would collaborate. E juntos eles venham a ser colaboradores. Together they would pray and they would listen. Junto eles orem e eles se escutem. And then they would act on the wisdom and revelation they receive. E eles ajam com a sabedoria e a revelação que eles receberem. And they would see you move as they begin to move. E assim eles verão o teu mover e entrem no teu mover. I want to encourage you. Eu quero te encorajar. If you start to move forward on what God gives you, Se tu começar a mover naquilo que Deus está te instruindo, your moving will move the hand of God. vocês moverão a mão de Deus. Your moving will move the feet of God. Vocês moverão o alimento de Deus. And you will see His presence and power backing you up. E vocês verão o poder e a mão de Deus sobre In vocês. Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Amém. Glória a Deus. Bruce, thank you. Thank you so much.